Dando continuidade, meus alunos, nós temos aí Durkheim, né? Durkheim, ele foi o fundador da Escola Francesa de Sociologia. Para ele, a sociedade sempre está acima dos indivíduos. Outros pensadores não pensavam dessa forma, né? Mas ele pensava assim, que a sociedade está acima dos indivíduos e dispondo, então, de certas regras, normas, costumes e leis da sociedade, né? E estas sociedades se solidificam em instituições sociais, e isso é que é a base da sociedade. Ele enfatizava que a necessidade da coesão e da integração para a sociedade se manter. Para ele, a força da sociedade está na herança, que é transmitida por meio da educação às gerações futuras. Então, o objeto da sociologia para ele são os fatos sociais. E aí temos as instituições sociais, que ele disse que a família, que a escola, né, através da educação, que o Estado e que a religião são as instituições sociais que reúnem os elementos básicos e essenciais de uma sociedade. Para ele, a ausência ou a fragilidade de alguma dessas instituições gera conflito social e caracteriza o estado de anomia. Isso é, um estado sem lei, né, sem regras, sem normas. Weber, então, foi um sociólogo alemão, assim como Marx, né? Ele teve a preocupação central em compreender o indivíduo e suas ações. Ele disse o seguinte: a sociedade existe concretamente, mas não é algo externo e acima das pessoas, e sim um conjunto das ações dos indivíduos se relacionam de forma recíproca. Um conceito básico dele, né, e ele era protestante, né, é o conceito de ação social. Então, por ação social, né, ele entendia, né, como ato de se comunicar, de se relacionar, orientado pelas ações dos outros. E ele, as ações sociais poderiam ser de 4 tipos. A primeira delas é a ação tradicional. A ação tradicional envolve, por exemplo, aquilo que é passado de pai para filho, de geração para geração. Vamos pensar na escolha da profissão. Muitas pessoas, né, fazem um curso de graduação porque o seu pai era formado naquela profissão. Ação afetiva envolve aí os gestos de solidariedade, né, de altruísmo ao próximo. Ação racional com relação a valores e ação social com relação a fins. Importante de destacar que essa ação social com relação a fins, né, tem culturas, né, que acreditam, por exemplo, em ações que, ao cometer ações terroristas, né, eles vão ter aí um benefício, né, espiritual, eles vão chegar realmente a ter, né, benefícios em outra vida. Então, uma ação, né, com relação a um fim. Isso aí faz parte, então, do estudo, né, de Weber. Aqui a gente já falou, né? Acho que faltou a ação racional com relação a valores, que é determinado pela crença consciente no valor considerado importante, né? Independente do êxito desse valor à realidade. A sociologia estuda diversas coisas, né? Um deles, por exemplo, é o problema do desemprego. Então, quais são as condições sociais, né, para que numa sociedade com tanta riqueza, num mundo com tanta riqueza, ainda existam pessoas desempregadas? Por que existe o desemprego nessa sociedade? Quais são as causas do desemprego? Há ausência de políticas públicas contra o desemprego? Há alguma razão histórica, cultural, conjuntural ou estrutural para o desemprego? Essas perguntas, bem como outros problemas da nossa sociedade, são estudados por um sociólogo. E aí, o que a gente conclui? A gente conclui que desde os primórdios da humanidade existe uma diversidade dos tipos humanos, uma diversidade de cultura, e isso é muito fascinante. E também intrigou os pensadores, os pesquisadores que tentavam entender o que provocava na sociedade essa diversidade. No princípio, então, as explicações elas tinham
por base, né, as divindades, né, o pensamento místico, né, e isso tudo estava envolvido, né, misturados com preconceitos, né, e esses preconceitos, de uma certa forma, parecia autorizar os povos mais considerados mais fortes a desqualificar outros povos, né, ou a considerar outros povos inferiores, né. Com o passar do tempo, é que foi se percebendo, né, que o gênero humano é único e a história de cada um é que explica o que são e por que nós somos diferentes. Por isso, foi possível a sociologia empreender a tarefa de compreender as ações humanas, compreender o homem em sociedade. E agora eu vou deixar no grupo um filminho para vocês. Façam uma pipoca e assistam o filme de hoje.